E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é os prós e os contras do Samsung Galaxy M12, tá pessoal? Esse aqui é um aparelho, é o mais básico da linha M, né, o M12, e eu irei falar os pontos positivos e negativos e no finalzinho eu vou falar o que vem e o que não vem com esse aparelho. Lembrando pessoal, os pontos positivos e negativos é apenas uma opinião minha, tá? Isso não quer dizer que eu estou descredibilizando o aparelho, que eu tenha algo contra o aparelho, certo? É apenas o meu ponto de vista a respeito das especificações, o que o aparelho traz e o que o aparelho poderia trazer para vocês, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro ponto positivo. Eu sempre vou intercalar entre ponto positivo e ponto negativo, tá, gente? Primeiro ponto positivo é que o aparelho ele vem aí com pelo menos, né, 4 GB de memória RAM, e isso é bacana, e 64 de armazenamento, né? Então, a gente já vê que um aparelho básico hoje, mas básico, né, ele vem com 64, pois os aparelhos intermediários aí que a gente já sabe, finalzinho já de 2021, pelo menos 128 GB de armazenamento, né? O ponto negativo é que esse aparelho, ele é básico, né? Mas poderia ter vindo aí com Wi-Fi 5, mas ele só vem com Wi-Fi 2.4. Tem aparelhos básicos aí, pessoal, no mercado que vem com o 2.4 e o 5. Então por isso que ele leva um ponto negativo, por ele não ter aí o Wi-Fi 5, que é um Wi-Fi mais rápido em relação ao 2.4. Ponto positivo é que ele é básico, né? Vocês vão ver eu falar muito isso no vídeo, né? Por ser um aparelho básico, ele conta com 4 câmeras aqui na parte de trás, uma câmera na parte da frente, e tanto a câmera traseira quanto a frontal, elas filmam a 1080p, certo, gente? Então, aí vocês vão falar, ah, mas você está dando ponto positivo, porque geralmente os aparelhos nessa categoria, alguns filmam na câmera frontal a 720, certo? Mas nesse caso aqui, as duas câmeras, tanto a traseira quanto a frontal, filmam a 1080p Full HD, que seria hoje o padrão do mercado, né? Ponto negativo que isso vai acontecer sempre que lançarem um aparelho, né? O preço inicial deste aparelho foi de R$ 1.600, né? Após o período de lançamento, já com certo tempo de mercado, esse aparelho passa a custar na faixa dos seus R$ 950. Caiu aí mais ou menos R$ 650 do seu lançamento até a data deste vídeo, que eu estou fazendo vídeo aqui no dia 4 de novembro de 2021, tá, gente? Então caiu bastante, né? Ponto positivo é que o aparelho ele vem aí com a bateria básica, padrão de mercado, de 5.000 mAh. Hoje, o básico, o padrão, né? Se você quiser ter aí, falar que você tem uma bateria aí interessante, 5.000 mAh. Tem aparelhos hoje em dia, né, que mesmo no final de 2021 ainda lancem abaixo dos 5.000 mAh. Às vezes é por questão de design, de estética, para deixar o aparelho mais fino, mas nesse caso aqui o design e a finura é o de menos. O importante é a Samsung estar entregando aqui 5.000 de bateria com um carregador, um fast charge de 15 watts. Outro detalhe, apesar de ser um aparelho básico, né, ele vem com uma tela IPS de 6.5 polegadas e com uma taxa de atualização de 90 Hz. Diferente aí do padrão de mercado, que seria 60 Hz, tá, gente? Então ele tem uma taxa de 90 Hz. Isso pode aumentar um pouco o consumo da bateria? Sim. 90, 120, 144... Fugiu dos 60 Hz, que é o padrão do mercado? Sim, pode haver um acréscimo no consumo de energia quando você vai mexer até na taxa de atualização e fala assim, olha, se você alterar a taxa de atualização, pode haver um aumento no consumo da bateria. O próprio fabricante já indica aqui no aparelho. O aparelho está ligado, tá, gente? Apesar de não ter ligado a tela ainda, mas ele está ligado sim. Bom, diante de todos esses pontos positivos e negativos, eu vou falar o que vem e o que não vem com esse aparelho, tá? Logo de cara, que já se tornou um padrão para os aparelhos da Samsung, é eles não virem com fone de ouvido. Os aparelhos da Samsung podem vir aí os tops aí, e até, por exemplo, numa promoção que você pegue no site da Samsung, por exemplo, o M52, ele vem com Buds 2 Plus, aí o Buds 2, alguma coisa assim, vem. Fora isso, não vem fone de ouvido. Um top de linha pode vir, sei lá, um S21 vir aí com os AKGs? Sim.
mas é só para aqueles aparelhos de um custo mais alto. Os aparelhos com custo mais baixo não vem mais fone de ouvido, tá, gente? Outro detalhe é que ele não vem com película, mesmo que seja fora da caixa, e muito menos aplicada no aparelho. Ou seja, de nenhuma forma vem a película com o aparelho. Outro detalhe que eu vou falar para vocês, que é um aparelho básico, né? Que é um aparelho básico, vocês vão falar, mas você poderia ter dado ponto negativo. Não, eu não dei o ponto negativo, certo? Por ele ser um aparelho básico, ele vem com a resolução de 720p, uma tela HD apenas, não é uma tela Full HD. Provavelmente pode ser por isso que a Samsung não tem adotado, por exemplo, uma bateria de 6.000 para ter uma longevidade maior fora da tomada, né? Pelo fato de ele já vir com uma tela HD, né? Então a bateria ela dure mais até do que uma tela Full HD. Outro detalhe é que ele não é híbrido. Muitas pessoas perguntam, o que é híbrido? Híbrido é quando você tem aqui, nessa portinha aqui, ó, nessa gavetinha aqui, eu vou até abrir aqui para vocês, olha só. Esse aqui, ele não é híbrido, porque você tem duas entradas para cartão nano SIM e uma para cartão micro SD, certo, gente? E quando é híbrido, ele vem assim, desse jeito, olha só. Ele vem dessa forma, apenas uma entrada para cartão nano SIM e uma para micro SD. E onde tem ali um micro SD, você também consegue colocar um cartão nano SIM. Mas aí essa entrada para cartão micro SD, ela passa a comportar um nano SIM ou micro SD. Por isso que a gente fala que o aparelho ele é híbrido, tá, gente? E nesse caso aqui, ele tem um slot dedicado a cartão micro SD e 2 cartões nano SIM. Então isso, para quem gosta de utilizar 2 cartões de operadora e também o seu cartão micro SD, aqui é o cenário perfeito. O processador, vocês vão me perguntar, mas e o processador desse aparelho? É um Exynos 850, para um aparelho intermediário de entrada, é um processador básico, tá, gente? Não é lá aquele beberrão, né, igual o 990, né? Mas é um processador da Samsung, é um processador Exynos ou Exynos, né? E eu vejo assim que os processadores de menor performance da Samsung, por exemplo, 9611, 9610, esse 850, são processadores que têm até uma boa performance, certo? Não é aquela maravilha, mas tem uma boa performance, por exemplo, para um aparelho de entrada e não consome tanta bateria assim quanto o 990, que houve uma polêmica muito grande aí, né? E até o 2100 também aí, que teve também outra polêmica que veio com os outros tops de linha, certo, gente? Mas, nesse caso aqui, o processador, ele está muito bem pro aparelho. É um aparelho que vai rodar o básico, tá, gente? Não vai fazer milagres. Os jogos vão rodar no básico, tá? Não é aquela maravilha. Eu já falo para vocês, por ser um aparelho básico. Ele conta com 2 microfones, um na parte de baixo, outro aqui na parte de cima. Isso é importante, você ter um segundo microfone para o cancelamento de ruído, porque o ruído externo, ele retira esse ruído externo para você poder ouvir melhor e a pessoa também poder te ouvir melhor também, certo? Para você falar com ela, o som chega melhor para ela e também quando você está ouvindo também, ele faz o cancelamento de ruído à sua volta para que haja um melhor entendimento. Porque senão não adianta, você escuta, você vai, o quê? Não estou te ouvindo. É muito ruim isso, tá, gente? Então, por isso que é importante ter no mínimo 2 microfones no aparelho. O principal, né, um dos principais itens seria o Android. Ele já vem com o Android 11, só que com a One UI Core 3.1. Ele vem com o Core, tá, gente? Por se tratar de um aparelho básico, então a Samsung colocou o Core. Ela está tirando de alguns aparelhos da linha M o Core, certo? Mas esse aqui, ele vem com o Core. Não adianta, se a Samsung atualizar o sistema operacional, vai continuar com o Core, tá, gente? Então, o que isso significa? Que algumas funções, algumas funcionalidades, esse aparelho não tem em relação a um outro aparelho que tem apenas a One UI, certo? Uma delas seria a paz segura, que esse aparelho não tem. Beleza, gente? Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!